Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje nós vamos falar sobre os maiores jogadores brasileiros da história da Bundesliga. Quais foram aqueles que mais deixaram sua marca, sua história dentro do campeonato alemão. E aí eu montei aqui uma lista com alguns nomes, também algumas menções honrosas. Esse vídeo surgiu de um comentário de um inscrito, do Samuel Narciso, eu vou estar deixando aqui embaixo. Ele comentou nesse vídeo aqui sobre a história do Borussia Dortmund, falando sobre quais seriam os maiores brasileiros da história do clube. E aí eu pensei, bom, por que eu não faço um vídeo sobre os maiores brasileiros da história da Bundesliga? E aí é justamente isso que a gente vai fazer hoje, tá certo? Vamos pro vídeo. E bom, eu vou indo por posição, né, desde a defesa até o ataque, porque aí a gente fica um pouquinho mais alinhado. Começando ali já pela zaga, acho que os principais que fez com que os brasileiros começassem a olhar bastante para o futebol alemão foi o zagueiro Lúcio, pentacampeão com a seleção, ele que já atuou por Bayer Leverkusen, Bayern de Munique, né, teve ali 236 jogos do campeonato alemão, então é bastante coisa, e ele foi uma das principais chaves para que os brasileiros começassem a olhar para o campeonato alemão e se interessar por aquilo, porque era o zagueiro titular daquela seleção, fez com que todo mundo prestasse atenção, onde é que está, como é que joga, olhasse para o campeonato alemão e começasse ali um interesse um pouco maior. Então eu quis começar essa lista com ele pela importância para os brasileiros. Ele não tem um tamanho tão grande dentro da Alemanha quanto alguns outros jogadores que eu vou citar aqui, mas para os brasileiros ele tem uma importância muito grande. Esse daqui é o jogador com mais jogos da lista, o zagueiro Naldo, que já atuou tanto por Werder Bremen, Wolfsburg e Schalke 04 principalmente. Ele tem 358 jogos no campeonato alemão. Ele chegou na Alemanha lá em 2005 e ele só foi sair em 2019, quando ele foi para o Mônaco e depois do Mônaco encerrou sua carreira. Hoje, por sinal, trabalha no Schalke também. Então, assim, é um zagueiro que tem muita história dentro do próprio futebol alemão, foi capitão do Schalke durante muitos e muitos e muitos anos, muito eficiente no seu trabalho, muito querido pela torcida, tanto que permanece no Schalke até hoje. E bom, já que eu falei que esse vídeo surgiu ali de um comentário sobre os maiores brasileiros da história do Borussia Dortmund, esse daqui é sem dúvidas o maior brasileiro da história do Borussia Dortmund, que é o Dedé. Também era zagueiro, tem 322 jogos e ele foi muito importante para o Borussia Dortmund. Ele ficou lá de 98 até 2011, era um dos líderes daquela equipe, sempre atuou muito bem, um zagueiro muito seguro, participou da equipe nos momentos de auge e também nos momentos de crise e só saiu de lá na primeira temporada do Jürgen Klopp. O Klopp chegou, ele muda completamente o panorama do Borussia Dortmund, mas logo no ano que ele entra, é o ano onde o Dedé sai e ali já vai encaminhando o final da sua carreira. Então ele ficou muito tempo dentro do futebol alemão, viu o Borussia Dortmund desde muito pouco até muita coisa. Então é bem interessante, um jogador que fez bastante parte desse trajeto, principalmente entre o fim do século passado e o começo desse século. E continuando ali na linha de defesa, a gente tem o tão famoso banco do Bayern de Munique, mas que agora vai cair por terra tudo isso, que é o Rafinha, que atuou recentemente pelo Flamengo, começou todo aquele meme de buscava Gatorade, só vestia colete, mas dentro desses todos os anos que ele ficou dentro da Alemanha, entre Schalke, entre Bayern de Munique, ele tem 332 jogos. Se um reserva tem tudo isso, né? Cai por terra totalmente tudo que falavam sobre ele ser reserva do Lahm e tudo mais. Na verdade, ele foi uma peça muito importante na transformação do Philipp Lahm em um volante, porque o fato do Lahm ter ido para a função de volante, eles precisavam de um lateral direito que conseguisse ajudar bastante a equipe, foi justamente ali onde o Rafinha se desenvolveu. E nesses 332 jogos, foram aí estendidos em um período desde 2005, quando ele chega, até 2019, sendo que tem um intervalo ali no meio do caminho, que ele sai pro Genoa, volta, mas é só uma temporada. Passou aí quase 14 anos só jogando na Alemanha, que fez com que ele somasse esses 332 jogos. Indo para o meio-campo, não é tão normal ver brasileiros meio-campistas na Alemanha. Não só brasileiros, mas estrangeiros no geral. A Alemanha sempre teve ali uma cultura muito boa e muito bem desenvolvida em questão de meio-campistas, sempre foi um meio-campo que trabalhou muito bem em todas as gerações.
e isso faz com que eles contratem menos jogadores para essas posições. Mas os principais aí da história é o Zé Roberto, que chegou lá em 98, foi sair só em 2006, ou seja, ficou aí mais de 8 anos atuando na Alemanha. Depois ele volta também, faz ali uma passagem rápida pelo Hamburgo, somando 336 jogos no campeonato alemão. Lembrando que todos esses números que eu estou passando é só sobre jogos da Bundesliga. Eu desconsiderei Deutsche Pokal, entre outras competições válidas por essa equipe. Eu estou falando somente de Bundesliga. Ele tem 336 jogos, foi muito importante naquele Bayer Leverkusen e principalmente naquele Bayern de Munique. Um dos melhores meio-campistas da história do clube, fez muita diferença e disse recentemente em um podcast que foi assim o melhor país por onde ele já atuou. E esse que aqui no Brasil, né, já rodou clube à beça, muita coisa, mas na Alemanha nem tanto, que é o Marcelinho Paraíba. Ele chegou lá em 2001 para atuar pelo Hertha, ficou até 2006 e com isso somou 205 jogos, claro, também filiados a uma outra passagem mais para frente, onde ele volta a atuar pelo campeonato alemão em 2007. Então assim, teve ali as suas passagens, é um jogador que a gente é acostumado a ver de outra maneira dentro do Brasil, mas dentro do futebol alemão e principalmente para o Hertha Berlim, ele é um jogador muito importante, uma peça-chave daquele momento da história, que fez com que a equipe pudesse se desenvolver bastante, teve ali uma influência muito grande naquele período. Agora sim, chegamos nos atacantes, aqui a gente tem bastante nome para falar, eu vou aqui fechar mais um circo para falar sobre apenas 3 deles, que o principal e o maior brasileiro da história da Bundesliga, isso é indiscutível, é o Elber, atacante que atuou principalmente ali pelo Bayern de Munique em boa parte do tempo. Ele chegou na Alemanha em 94, só foi embora em 2003, é menos tempo do que alguns outros jogadores, mas a sua importância foi muito grande. Ele era um dos principais jogadores do Bayern, que foi campeão de Champions League, foi campeão de Bundesliga, venceu tudo e mais um pouco, aquele time com Oliver Kahn, com todo mundo que você conhece muito bem. Então assim, ele era muito importante para essa equipe e em 260 jogos da Bundesliga, ele fez 133 gols e deu 56 assistências. É assim, um número muito grande. Se a gente for fazer uma média de participações, ele tem uma média de 0,72 participações por jogo. É assim, muito mesmo, completamente fora da curva, um jogador muito importante para aquele time do Bayern de Munique. E agora que ele já chegou na sua aposentadoria, ele acaba vendo aí outros jogadores passarem a sua marca. Ele era o estrangeiro com o maior número de gols na Bundesliga, mas aí depois dele veio o Cláudio Pizarro, que passou ele, e depois o Lewandowski, que passou os dois aí, passou com um trator por cima dos dois. Então, né, chega o Lewandowski sendo o maior estrangeiro com gols na Bundesliga. Outro atacante aqui também, esse não fez tantos jogos, é o jogador com menos jogos na nossa lista, mas foi um dos mais importantes no seu dado momento da história, que é o Grafite. Esse é um jogador que eu particularmente tenho uma admiração muito grande, foi onde eu comecei a ver futebol alemão, e ali foi onde o Grafite, nossa, descarrilhou de fazer gol. Era um jogador muito importante mesmo para aquela equipe do Wolfsburg. Ele fez 107 jogos, marcou 59 gols e deu 19 assistências. Com isso, ele chega ali numa média de 0,72 participação por gol, a mesma média do Elber, que é assim o maior brasileiro da história da Bundesliga. Então, isso mostra o grau de importância que ele teve para aquela equipe. Ele atuou lá por pouco tempo, foi entre 2007 e 2011, mas foi muito significativo para a equipe do Wolfsburg, conquistando campeonatos, títulos e principalmente sendo um líder daquela equipe, e aquele gol de calcanhar em cima do Bayern foi maravilhoso. E aqui o último jogador da nossa lista, né, antes da gente ir para algumas menções honrosas, é o Ailton. Ele, assim, não é muito conhecido pelos brasileiros, mas dentro da Alemanha acho que é um dos principais jogadores estrangeiros que já pisou em solo alemão. Então, assim, ele tem uma importância muito grande, fez 219 partidas na Bundesliga, marcou 106 gols, deu 37 assistências, tem uma média um pouquinho abaixo, de 0,65 em relação aos dois anteriores, mas ele foi muito importante. Ele chegou em 98 ao Werder Bremen, em 2005 ele foi para o Schalke, mas principalmente nesse período de Werder Bremen. Ele é um dos maiores ídolos da história recente do Werder Bremen, conquistou um campeonato alemão, 2 Deutsche Pokal, foi eleito futebolista do ano, tudo isso ali em 2004,
foi muito importante, também foi artilheiro daquela Bundesliga. Assim, um jogador incrível para os torcedores do Werder Bremen, muito importante e que eu não podia deixar de colocar aqui na nossa lista. E agora vamos para mais algumas menções honrosas, alguns jogadores que tiveram sim seu destaque, mas que não foram do tamanho como esses outros que eu citei. Tem aqui o Paulo Sérgio, que era meio-campista, atuou pelo Bayern também, fez bastante coisa. O Firmino, que recentemente, antes de ir para o Liverpool, atuou muito bem pelo Hoffenheim. Também tem o Amoroso, atacante, que atuou pelo Borussia Dortmund, muito importante no time naquele momento. E esses dois aqui, que tem muitos jogos pela Bundesliga, tanto que chegaram até a cogitar uma naturalização para a seleção alemã, que é o Rafael e o Cacau. Jogaram muito bem também, muitos destaques, mais de 200 jogos em Bundesliga para cada um, e são jogadores muito importantes na história também da Bundesliga. Bom, se eu tiver esquecido de alguém, deixa aqui nos comentários, vamos conversar, vamos se falar. Se você tiver pensado em alguém, eu posso estar trazendo os números, falando aí com vocês, vou estar presente aqui nos comentários para a gente poder conversar. E esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que tenha curtido bastante. Não esquece de deixar aquele like, se inscrever, mostrar para algum amigo, alguma coisa assim. Sabe que qualquer tipo de interação me ajuda e me ajuda de verdade. Isso é muito importante para mim. Tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!